Arthur Vidal não é mais jogador do Flamengo. Nós vamos trazer informações sobre o caso do jogador e trazer notícia triste envolvendo aí a morte da torcedora palmeirense no último confronto aí de Flamengo e Palmeiras e deixar você super informado do que acontece no mundo do futebol. Gente, vamos começar este vídeo trazendo informações de Arthur Vidal. Arthur Vidal que fez aí todo aquele alvoroço, falou nas mídias, vestiu a camisa do Flamengo antes mesmo de ser contratado, que amava o Flamengo, mas desde quando chegou não fez aquele jogo, não fez aquela partidaça, não fez aí uma sequência agradável aí daquele Arthur Vidal, que muita gente conhece, aquele jogador guerreiro, aquele jogador aí que realmente protege o sistema defensivo e fez ali o feijão com arroz no futebol. Então, Arthur Vidal não conseguiu aquele espaço para ser titular do Clube de Regatas do Flamengo e hoje a gente recebe a notícia e estamos trazendo aqui no canal sobre a questão da rescisão de contrato do jogador com o Flamengo. O jogador agora faz parte do Atlético Paranaense, time que o Flamengo vai enfrentar na próxima quarta-feira pela fase de mata-mata da Copa do Brasil. E Arthur Vidal já vai estar no Paraná, né? Vai já estar torcendo aí já para o seu outro rubro-negro, também o Atlético Paranaense é rubro-negro. Então o jogador aí não faz mais parte do Clube de Regatas do Flamengo. A gente vai trazer também uma notícia ruim, gente, em relação aí a Bruno Henrique. Bruno Henrique, num lance maldoso, a arbitragem, muita gente questiona a arbitragem, que a arbitragem aí não deu pênalti em cima do Everton Ribeiro, que foi uma falta desleal em cima do Bruno Henrique. Além dele ter se machucado neste lance, ele machucou em dois lugares, no joelho e também no tornozelo, fazendo aí que a gente ainda vai esperar alguns exames, esperar também o que vai acontecer nas ressonâncias, nos exames, para saber qual a gravidade das lesões pelo qual Bruno Henrique recebeu aí no último confronto contra o Palmeiras. Muita gente questiona, né, a arbitragem, a gente não vai levar em conta, dizer, o Flamengo foi prejudicado por causa disso. Eu não gosto muito de puxar esse assunto, porque eu acho assim, não deu pênalti contra o Flamengo no lance do Everton Ribeiro, que o jogador realmente fez uma carga nas costas do jogador, mas teve outras ocasiões que o time poderia ter feito gols e não fez. A gente também não pode esperar, claro, que foi um lance ali, teoricamente, para mim foi pênalti, tá? Para mim foi pênalti, mas a gente também não pode esperar que a arbitragem favoreça, teoricamente, A ou B. O importante é chegar no ataque, finalizar com mais precisão, fazer os gols, fazer com que o time vença. Aí sim, não depender de lances interpretativos da arbitragem. Essa é uma opinião que a gente traz aqui no canal. Eu acho que o ideal e o correto é fazer com que o time seja agressivo, transforma aquela agressividade em gols e está tudo resolvido. Não esperar lances duvidosos para que a arbitragem tome favorável a um time. Porque para os palmeirenses foi vantagem e o lance foi normal. Para os flamenguistas, eu também vejo dessa forma, apesar que sou flamenguista, mas eu vejo que o lance realmente foi faltoso, pois o jogador do Palmeiras fez carga nas costas do Everton Ribeiro, mas aí são lances interpretativos, já passou, não voltam mais atrás. O empate por 1-1, teoricamente, foi um pouco bom para o Flamengo, conseguiu manter-se aí na segunda colocação com a derrota do Grêmio no final de semana para o grande líder do Botafogo, que aí vem liderando o campeonato. Essas são as informações que a gente traz aí dos últimos lances. E falando em último jogo do Flamengo, o Flamengo enfrentou o Palmeiras nesse 1-1 e tivemos aí uma notícia muito triste. Eu acompanhei a partida do jogo do Flamengo e Palmeiras, teve lances, situações até um pouco fora do normal do futebol, que foi a questão do gás, jogadores não conseguiam respirar normalmente, espirravam, o spray de pimenta, devido ao vento, começou a incomodar os jogadores no gramado, torcedores, foi parado por 2 vezes a partida devido a isso. E o que estava acontecendo? Brigas, confusões ao redor do Allianz Parque, fazendo com que justamente esses gás de pimenta, spray de pimenta, fossem levados com o vento, né?
e interferisse na partida. Então, neste momento, estava havendo confusão e a gente vai trazer agora uma notícia muito triste, que nesse conflito, nessa confusão que estava tendo fora ali do estádio, fez com que ali uma torcedora fosse lesionada e hoje a gente traz essa triste notícia que ela veio a óbito. O canal Rota da Bola deseja aí que Deus abençoe toda a família, que Deus abençoe cada familiar, que Deus leve ela aí para o céu. Então a gente tem aqui nossa solidariedade em relação a essa fatalidade aí que infelizmente aconteceu. Não é fácil perder um ente querido, ainda mais numa situação igual essa. Toda perda é ruim, mas tem umas que parece que dói mais, porque, por exemplo, ela estava normalmente, foi assistir um jogo de futebol e a gente não espera que aconteça uma fatalidade dessa. E a CBF, né, junto aí com o Edinaldo Rodrigues, que é presidente da entidade, se deixou um recado, né, que foi o seguinte, abre aspas: recebo essa notícia com muita tristeza e envio meus sentimentos aos familiares e amigos. A CBF vem trabalhando junto ao governo federal e demais órgãos competentes para que possamos combater de forma efetiva a violência no futebol. Assim como na questão do racismo, é preciso um basta. O futebol é paixão, não espaço para ação de criminosos infiltrados nas torcidas praticarem todo tipo de violência, afirmou o mandatário da CBF, que é o grande Edinaldo Rodrigues, né? Então aí foi uma fatalidade, algo muito difícil. Só trazendo umas informações que saíram bem recente, né? De acordo com o delegado César Saad, ele afirmou aí em perícia que a garrafa realmente que cortou a garganta da torcedora. Mas ainda não foi determinado se a garrafa já veio quebrada ou se a garrafa, ao ser lançada, ela veio inteira. Tá? Mesmo com o torcedor que já confirmou que foi ele que lançou, eu vou trazer aqui detalhes para você compreender, né? Leonardo Felipe, o autor do crime, Leonardo Felipe Xavier Santiago, responderá por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele que confessou que ter arremessado a garrafa no meio da torcida, e ele é do Rio de Janeiro e é ex-integrante de uma torcida organizada do Clube de Regatas do Flamengo. Tá? Só para lembrar, ele é torcedor do Flamengo. Leonardo Felipe, entretanto, não veio para São Paulo com caravana, ele mesmo se dispôs e normalmente, tá? Por conta própria, já que não estava no comboio. O autor do crime não tinha passagem anterior pela polícia, tá? Mas infelizmente aconteceu esse episódio aí. Eu acho que a gente realmente tem que dar um basta nessa situação. Não podemos ficar de mãos atadas, não podemos... Gente, eu vou até fazer uma declaração aqui um pouco polêmica. Eu acho que esse 1 minuto de silêncio em homenagem até interessante em respeito a cada situação, a cada episódio, a racismo, a morte disso, de um torcedor ou aquilo. Mas eu acho que isso é muito pequeno mesmo para a gravidade da situação. Eu acho que a CBF tem que procurar, as entidades, a FIFA, tem que tomar providências bem mais rígidas em relação a todos esses acontecimentos, tá bom? Gabriela era da Mancha Verde, né? A torcedora pelo qual aí sofreu esse episódio e veio a óbito. Da Mancha Verde namorava um homem de outra torcida, de uma torcida menor do Palmeiras. Ela estava em outro local de entrada do seu portão na torcida visitante. A briga aconteceu 1 hora antes da abertura geral dos portões do Allianz Parque. Essa primeira briga envolveu torcedores comuns, tá? E o confronto que paralisou a partida por 2 vezes, como até mencionei há pouco tempo atrás, foi entre torcedores organizados, tá? Isso aí foi o que aconteceu. E eu também já vou deixar aqui um apelo, né? Eu sei que tem a questão financeira em relação às torcidas organizadas, eu sei que as torcidas organizadas, quando realmente os integrantes são pessoas do bem, que procuram realmente dar um brilho
no jogo, fazer com que a arquibancada fique alegre, mas eu acho que a torcida organizada aí deveria ter um cuidado ao selecionar aí os integrantes da torcida organizada, procurar pessoas do bem, pessoas que realmente pensam em ir para o estádio, levar alegria e levar aquela emoção pelo qual é feito no campo. Né? Mais mulheres, mais crianças e menos pessoas aí com o intuito realmente de fazer confusões e brigar. É lamentável isso, é muito triste. Eu, como torcedor, fico decepcionado com essas pessoas aí que fazem essas badernas, essas confusões aí extracampos, ou então mesmo até dentro dos estádios. Então aí é meu apelo que a CBF e também a FIFA tome aí uma medida mais rígida, uma medida mais séria em relação a isso aí. Outro detalhe, aproveitando o gancho aqui dessa notícia ruim, é a questão de punições, tá? Por exemplo aí, eu sou contra, tá? Já vou logo deixando bem claro aqui, em punir numa situação dessa um clube ou outro clube. Eu acho que, na verdade, tem que punir o torcedor começar a entender que ele é o culpado daquela situação e não o clube, como às vezes acontece em mandos de campo aí, que a torcida não pode nem estar presente aí, e isso acaba punindo o clube, né, perdendo ali a renda daquela partida. Então aí é outro caso, outra situação que a gente pode estar trazendo aí em outro vídeo. Né? A gente vai trazer somente esses detalhes, a questão aí do que a gente falou da torcedora, que infelizmente veio a óbito. O canal Rota da Bola aqui também está de luto. Meus sentimentos, tá? A toda a família. Que Deus conforte vocês nesse momento tão difícil. Também trouxemos a notícia aí do Arthur Vidal, que não faz parte mais do Clube de Regatas do Flamengo. Ele agora foi contratado pelo Atlético Paranaense. A rescisão do seu contrato foi super amigável. O Flamengo pode até, se a gente for colocar pelos números, pelas despesas, pode até ter tido uma vantagem, um lucro, porque o Arthur Vidal não vinha jogando e o seu salário era alto, e o Flamengo aí vai economizar cerca de mais de 10 milhões de reais aí do seu salário, 13º, férias, enfim, durante aí o restante da temporada, se caso ele permanecesse no clube. Essas foram as informações de hoje do canal Rota da Bola. A gente está trazendo muitas informações. Eu peço desculpa aqui a todos os inscritos do canal por esse intervalo um pouco extenso aí de um vídeo para o outro, mas devido ao trabalho eu fiquei um pouquinho aí sem estar gravando vídeo, mas a gente sempre que pode estar trazendo informações aqui do mundo do futebol. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau!